Vamos ver se a Vivi agora aparece, porque não estava aparecendo aqui. E eu quero muito bater papo com a Vivi, porque ela é uma pessoa que eu admiro muito e adoro o trabalho dela. Ela tem um monte de dicas legais para passar para todas nós. Então eu acho legal começar essa nova série de bate-papo entre artesãs com alguém que tenha tanto conhecimento e conteúdo para passar para a gente, né? Não tem ninguém comigo aqui, agora tem. Se a Vivi entrar aqui, eu conseguir chamar ela, porque eu não sei porque não está aparecendo aquela opção de chamar alguém para participar comigo aqui. Deixa eu ver se aparece quem são. O Facebook, gente, ele tá mudando, cada vez ele muda, tá mudando as formas de transmitir e tudo mais, então a gente não consegue ver muito bem o que está acontecendo, porque cada hora é uma coisa diferente. E realmente não está aparecendo agora nem os comentários aqui para mim. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora piorou de vez, porque agora eu mexi em alguma coisa aqui. Agora os comentários estão aparecendo. Deixa eu ver se por um acaso não. A Vivi não está aqui ainda. Vocês não têm ideia da bagunça que tá para melhor, né, gente? Espero que esteja mudando tudo para melhor, mas por enquanto ainda é meio confuso para todas nós, porque cada hora é de um jeito. Eu tô querendo aparecer, lembra que antes aparecia uma convidada aqui, não aparece mais, não sei porquê, mas eu ainda estou tentando solucionar. Logo, logo, meninas, vamos ver o que acontece aqui. Tô com o computador e o celular juntos para ver se eu acho cadê a Vivi, que não apareceu aqui ainda. E eu estou ao vivo aqui, segundo o meu Facebook, mas o meu Facebook está me mostrando que eu estou ao vivo e estou atrasada. Então, a Viviane está aqui. Agora deixa eu ver como que eu coloco ela aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se vai dar certo, gente. Como está tudo, é que está piscando ainda. Vamos ver se dá certo. É uma tentativa. Eu fazia sempre isso pelo YouTube. E desde que eu mudei dos Estados Unidos para cá, eu não fiz mais o bate-papo entre artesão. Vivi, você tem que aceitar. Aí tá piscando aqui, que eu já te adicionei, mas você tem que aceitar para poder participar. O que aconteceu? Que sumiu a Vivi de novo. Cadê? De novo, vou incluir você, Vivi. Você tem que aceitar. Vamos tentar Tô tentando fazer um teste aqui, gente. Meu objetivo é conversar com a Vivi, que é uma pessoa que tem um conteúdo muito legal para passar para a gente, uma história de vida muito bonita. Foi a primeira que eu fiz no meu bate. Quando eu tinha esse canal pelo YouTube, eu entrevistava as artesãs. Só um pouquinho aqui, meninas. Cris, você consegue pegar o carregador do meu celular, porque eu tô com pouca bateria? Tá na minha bolsa. Que eu não sei onde tá. Tá na minha bolsa, que eu não sei onde tá, mas tá lá. Vamos ver. Vivi, tá aparecendo para você aí um convite, porque aqui tá como se eu estivesse te adicionando. Deixa eu ligar aqui, Cris. Aqui, deixa eu ligar só um pouquinho, meninas, que senão eu vou ficar sem bateria. Não consigo ver se está carregando agora. Se pifar de vez, que já tá um fiasco aqui, né? Porque a Vivi não... Deixa que eu já vi. Deixa eu só ver se tá tudo... Toca teu barco. Tô tentando tocar o meu barco, mas a Vivi não tá aceitando o meu convite. Deixa eu testar com a Mônica. Chegou! Eu nem sabia que você ficava tão grandona assim, Vivi. Porque antes ficava pequenininho. Gostei dessa nova tecnologia. Olha aqui, Cris, você que gosta de fazer também. Fico eu e ficou a Vivi ali. Bem legal mesmo. Conta um pouquinho, Vivi, de você. Que difícil, Bia, esse negócio, né? Pra aceitar. Eu tive que liberar o negócio no celular, não sei, não entendo nada dessas coisas. Eu vou compartilhar. Um monte de coisa legal. Ela sempre, quando eu outro dia queria pôr 2 fotos juntas, ela, pera só um pouquinho, tchuc, 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 pois. É verdade, é verdade. O que você quer que eu fale? Conte um pouquinho. Tô meio agitada. Para quem não te conhece, não viu o nosso primeiro bate-papo há um ano, já faz um ano, quase 2 anos atrás, né, Vivi?
A Vivi, para quem não conhece, a gente se conheceu fazendo um curso de biscuit junto e ela faz biscuit. Lindos, maravilhosos, por sinal, uma das maiores biscoiteiras do mundo. Não é nem do Brasil, hein, Vivi? Oh. Sem falar dela ser essa pessoa iluminada que ela é, que esbanja alegria. Se vocês forem na página delas, que eu pus o link aqui, mas não apareceu, mas depois que terminar o vídeo eu vou pôr de novo o link da página dela. Mas ela tem sempre dizeres maravilhosos e inspiradores pra gente, né, Vivi? E tem uma história de vida que começou meio triste, que, na parte de artesanato, né, Vivi? Teve umas recaídas, desistiu do biscuit, voltou para o biscuit. Conta um pouquinho disso, porque eu acho que é legal para quem está começando e se desmotivando e entender que tem que continuar, né, Vivi? Isso, então fazem 10 anos, esse ano vai fazer 11 já, que eu estou trabalhando com biscuit. Eu comecei por causa do aniversário do primeiro ano do meu filho, do segundo filho. E eu queria o topo de bolo do Super-Homem. E daí, como o nome dele é Kal-El, que é o nome do Super-Homem, eu queria fazer a festa inteira de Super-Homem. E naquela época eu já estava lidando, né, com o Orkut, já participava de muito grupo de mães lá no Orkut. E aí comecei a me interessar por arte digital também e fui atrás do topo de bolo. Aí tinha uma amiga e ela fazia biscuit. Só que ela disse para mim, é muito difícil, eu não vou fazer. Falei, difícil nada, vou aprender esse negócio, vou fazer eu mesma. Eu até cheguei a pesquisar algumas artesãs, né, para fazer para mim, mas na época era muito caro, eu não conseguia comprar. Então, eu comprei uma revista e fui fazer, e aí não parei mais. Então, vai fazer um bom tempo aí parou, que eu tô... mas a gente já chega lá. Então... Mas assim, que eu comecei a lidar com artesanato e que isso foi virando profissão. Eu sempre lidei, quando eu comecei a lidar com o biscuit, eu já pensei profissionalmente, eu não queria brincar de fazer biscuit ou como se fosse hobby. Então, eu já vendia as peças que eu fazia, tudo de qualquer jeito, mas sempre tinha alguém para comprar, né? Sempre tem gente que dá um apoio, assim, pra gente nesse comecinho. É uma amiga, alguém que conhece, né? E assim foi. E aí, guardei muitas vezes a minha caixa, porque a gente começa na mesa da cozinha e não tem espaço para nada, né? Tudo meio improvisado. E aí, tive o terceiro filho e as coisas começaram a ficar muito difíceis. E nessa dificuldade muito grande, eu falei assim, não, isso aqui vai ter que dar certo. E eu fiz dar certo. Então, a hora que eu larguei a prefeitura, que eu era professora da prefeitura, fiquei 14 anos lecionando como professora, e eu falei assim, não, chega, eu vou investir tudo que eu tenho, todo o meu trabalho vai ser direcionado para dar certo isso, né? Sustenta e aí, os teus filhos, né, Vivi? Você não tem marido para sustentar filho, né? Você, né? Você mais você, né? Mas quando eu dei esse chega, eu ainda estava casada. Mas eu estava casada com os 3 morando comigo e eu tinha que sustentar uma família de 5, sozinha. E aí eu falei, não, eu não gosto de passar necessidade, não gosto de escassez na minha vida. Falei, isso aqui vai dar certo, eu vou virar um sucesso. Pus na minha cabeça e batalhei bastante, trabalhei bastante. Acordava, sei lá, das 5 da manhã às 10 da noite trabalhando com criança pequena. Desde o começo, eles entenderam que era o meu trabalho, não chegavam muito perto, porque daí já coloquei limite. É difícil, né? Porque e trabalhei. Saber biscuit e achar que é massinha. Mas aí como eles já cresceram, né, comigo fazendo ali o meu espaço, eu sempre tive essa mesa que eu tenho aqui, do meu pai, que ele me deu, é o meu cantinho. Então, é uma mesa, não deixa de ser uma mesa. E nesse meu espaço, era o meu trabalho. Estou indo trabalhar. Quem vê você nesse teu cenário lindo e maravilhoso, pensa que você tem uma mansão e teu estúdio é uma coisa maravilhosa. E quem vê as postagens das tuas fotos, pensa, essa mulher nada em dinheiro, tem um monte de produção. E isso daí eu queria que você falasse um pouquinho, Vivi. Porque isso daí é inspirador, eu conheço o teu espaço, eu sei que é pequeno e eu sei o quanto cada cantinho é feito com amor e com carinho porque é o teu cantinho, né? O teu lugar de trabalho, o que você está mostrando para o público, né?
Sim, eu comecei então na mesa de casa, era uma mesa daquelas pequenas com banqueta, não tinha nem cadeira, porque no lugar que eu morava era muito pequeno. Daí eu ganhei essa mesa do meu pai, levei para dentro do meu quarto. Então, meu quarto foi tomando proporção de ateliê. Aí eu peguei um quarto da casa e falei, não, esse espaço vai ser meu. E trochei as outras coisas em outros lugares e falei, vai ter que dar jeito aqui. E quando eu decidi que eu ia ter um espaço, que as coisas começaram a deslanchar. Então, isso não foi assim de um dia para o outro, né, que aconteceu o meu ateliê. Eu fui trabalhando de pouquinho, fui vendo que foi crescendo, e eu sempre achei que a gente tem que se portar o mais profissional possível, para a gente ser reconhecida como uma profissional, não como uma artesã que passa o tempo, não desmerecendo, né, porque eu acho que um defeito muito grande de boa parte das artesãs que falam, ai, não dá para viver de artesanato, eu não consigo pagar as contas, é porque não vê aquilo como uma profissão. Porque tá em casa, então vou trabalhar de pijama, então não vou me arrumar, não vou fazer nada diferente, e daí você não se motiva para crescer, né, para ir atrás dos teus sonhos, né? Sim, porque a gente vira uma empresária, né? A gente tem que fazer o MEI, a gente tem que pagar, né, todos os nossos impostos, a gente tem que aprender a lidar com foto, a gente tem que aprender a lidar com cliente, a gente tem que aprender a lidar com essa internet nova que tem. É um mundo enorme de possibilidade. Mas se você não souber aproveitar, você fica preso ali naquele mundinho, falar, meu Deus, não consigo vender para a minha cidade. Caramba, somos 7 bilhões de pessoas, como que você não consegue vender? Né? Então, a internet está aí para... A Vivi, o que eu sei, ela já teve encomendas para Acabei de recusar. Eu acabei de recusar. Eu tenho um pedido que eu vou fazer mês que vem ou no outro para a França, mas é muito complicado mandar para fora, né? Porque tem todo um esquema, é muita burocracia que a gente tem que passar. Eu acabei de recusar um pedido ali no Elo7 que a moça perguntou, você manda para o exterior? Eu falei, não. Porque eu tive que pagar, sei lá, metade do meu dinheiro que eu ia receber, eu deixei no PayPal. Então, porque eles não têm condições de mandar por depósito, muitas vezes, e é muito chique mandar para o exterior. E as pessoas não sabem como é difícil, porque às vezes a pessoa lá no exterior não consegue mandar por depósito, tem que fazer o pagamento. Para ter o PayPal, tem que ter uma conta corrente. Eu não tenho conta corrente, só tenho conta poupança. Daí tive que transferir para uma outra conta. É muito complicado, prefiro vender outras coisas. Mas tem tantas opções, né? Tanta coisa, e às vezes o povo fica preso a miudez ali, sabe? Às vezes a gente começa a achar defeito onde não tem para não fazer as coisas. E daí é muito fácil a gente dizer que não dá para viver de artesanato, né? E eu conheço um monte de artesãs que conseguem viver de artesanato, conseguem sustentar a família, ser feliz fazendo o que gosta, sem se escravizar, né? Porque a diferença da gente trabalhar fazendo o que a gente gosta é a gente não se escravizar, não ficar que nem você falou. De repente, você pegar um pedido grande para o exterior, você vai ter se escravizar com aquilo, não vai ter o retorno financeiro que seja compatível com todo o desgaste que você teve. E para quê? Só para dizer para os outros que você mandou para o exterior, né? Às vezes não é por aí a história, né? Mas eu queria que você falasse de quando você desistiu do biscuit, que eu fui contra na época, mas na verdade assim, a Vivi desistiu do biscuit, deu tudo que ela tinha de biscuit, não quero mais saber de biscuit. Não quero, porque houve bullying, como todas nós artesãs passamos aqui pelo Face e fora do Face, que antigamente falavam que estavam debochando a gente. Hoje em dia é moda falar que tá fazendo bullying, né? Fizeram um monte de terrorismo com a Vivi, ela largou tudo, desistiu, foi pro feltro, virou um sucesso em feltro, porque eu brinquei com ela que o que ela fizer, ela vai ser sempre um sucesso, porque ela faz com tudo, ela põe a alma dela no que ela faz. Você tem alguma coisa de feltro ainda, Vivi? Aí perto de você? Mostra. Essa bonequinha que tá lá no fundo. É de feltro, fiquei com ela. Mais pra perto pra gente ver, porque lá no fundo a gente só vê ela de longe. Olhem só. Olhem que mimo. A Vivi largou tudo, surtou, largou tudo.
tudo, deu tudo que ela tinha de biscuit, vou fazer feltro. Ficou quanto tempo, Vivi? Chegou a dar 2 anos? Acho que não, né? Não, deu 1 ano. Daí ela eu não sabia nada eu não sabia nada de feltro, não sabia costurar. Eu tinha ganho uma máquina de costura porque eu pedi para o Papai Noel. O Papai Noel trouxe na minha casa uma máquina de costura dessas bem simples, porque eu fazia a sainha dos meus biscuits de tecido. E aí eu fazia na mão. Não sabia desse negócio de fita antes, né? E aí fazia em tecido. E aí eu falei, não, preciso de uma máquina, vou aprender a costurar esse negócio da máquina. E comecei a fazer as mini, era uma sainha desse tamanho assim, ó. Era uma absurda, é uma fita, né? Fazia o barrado na máquina. Mas quando deu esse meu piti, porque assim, eu tive um retorno muito grande para artesãs. Ela excluiu o canal dela no YouTube, ela excluiu tudo. Foi um pitizão, não foi um pitizinho. Mas graças a Deus... eu comecei a gravar, porque... Sim, essas coisas que a gente leva como aprendizado, né? Eu comecei a gravar no YouTube porque eu estava me divorciando e daí eu estava naquele caos daquela vida toda turbulenta, com criança pequena, o Pedro tinha 4 anos, o Kalel estava com 6, e daí eu tinha a Kali, né, que me ajudava, e estava bem perdida da vida, com aquele monte de coisa para fazer e, né, aquilo tudo sufocado aqui dentro. Comecei a gravar, porque me sentia muito sozinha. E falei assim, não, eu vou falar. E aí liguei uma câmera no escuro, uma câmera, tudo muito rústico no começo, né? E modelando mesmo, fui começar a falar das dificuldades que eu tinha com o biscuit e tudo. E isso foi indo numa bola de neve que eu não tive noção da proporção que tomou. Eu comecei a falar de coisas íntimas, da depressão que eu tive, da bipolaridade que eu tenho, que eu consegui controlar, não tomo mais remédio desde o nascimento do Pedro, na gravidez dele. Quando eu soube que eu estava grávida do terceiro, eu falei, meu Deus! E eu estava tomando um monte de remédio. Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Não chega. E meu Deus, voltou toda a minha vida, toda a minha garra. Eu falei, não, vou dar jeito, isso aqui está tudo errado. E aí controla a bipolaridade. É uma coisa assim. A minha mãe disse que é tudo mentira. É tudo inventado. Eu não sou bipolar. Só que eu tenho algumas coisas, assim, alguns detalhes, né, na minha vida que eu sei que é da doença da bipolaridade. Então, tem épocas que eu falo muito, eu sou muito agitada, que daí eu fui aprender que essa agitação toda eu posso usar no meu trabalho, eu não tenho vontade de dormir, durmo muito pouco. E aí, ao mesmo tempo, no outro dia eu posso acordar na outra fase, deprimida. Eu me acho um lixo, acho que não vou conseguir fazer nada, e acho que tudo que eu estou fazendo está errado, e entro naquela baixa, e às vezes fico meses assim até recuperar. Então eu fico nesses altos e baixos. E aí, contei tudo isso, minha família falou, meu Deus, não fale sobre isso, tá tudo errado. E nisso as pessoas foram se identificando, e aquilo foi crescendo, eu fui comecei a ajudar pessoas, né, artesãs que estavam se identificando comigo, com a depressão, porque 99% das artesãs vieram de depressão ou já tiveram, né, então se identificam, e como que eu saí disso e estou bem, eu vou ajudar, e como eu consigo vender muito fácil, eu vou ajudar a vender também, a dar um pouco de estrutura, né, nesse artesanato, e isso foi crescendo, e aí fui me distanciando do que eu era, né, eu sou uma artesã que gosto de fazer produção, de lembrancinha, lidar com cliente, e fui para um outro lado do artesanato, para dar aula, para dar consultoria, e eu não tenho preparo, eu não estudei para isso, né, eu não sabia teoricamente nada que me preparasse, eu não tinha alguém do meu lado. Não, é legal você falar isso, porque realmente é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, né, eu, por exemplo, amo dar aula. Eu não faço nada para vender. Todo mundo fala, você tem essa peça para vender? Não tenho, mas o que você faz com as peças?
eu dou para parente, eu dou para amigo, eu sorteio, eu não fico com as peças, eu não vendo, eu não tenho produção, eu não faço nada para vender, porque eu não gosto de fazer coisa para vender. Eu gosto de ensinar. E tem muita gente que vê você dando certo fazendo, então eu vou fazer, mas de repente a pessoa não tem o dom de fazer em produção. Ou vê eu dando aula e acha que é fácil, eu vou fazer também. As pessoas, eu acho que falta elas verem o que é o foco delas, né? Tem gente que nasceu para dar aula, que nasceu para ensinar, tem gente que nasceu para ajudar, tem gente que nasceu para fazer. Cada um tem que achar o seu objetivo e seguir em frente, né? Muitas vezes eu vejo a pessoa não tendo porque não está fazendo o que deveria estar fazendo, né? É descobrir o porquê tá nesse mundo, o que você veio fazer, saber essa tua essência, essa vozinha que fica gritando na tua cabeça, faça isso, porque é isso que é o teu caminho. E é por mais que a gente fale, eu falo muito disso, e às vezes eu tenho até medo de falar, porque bate um pouco na religião, na espiritualidade, e às vezes as pessoas confundem muito. Mas é ter mesmo essa noção de que você está no caminho certo. Porque quando você está no caminho certo, fazendo o que você veio para fazer, as coisas fluem. Por que deu errado para mim? Porque apesar de eu ter esse dom de dar aula, não era uma coisa que eu queria naquele momento. Eu não estava preparada. Eu fui indo. Não era nada planejado. E aí eu fiquei assustada, não sabia lidar com hater. Eu estava me curando. Porque como eu estava passando por um momento difícil na minha vida e acabei desabafando muita coisa, aquilo é como se fosse uma terapia em público, né? E eu acabei tirando muita coisa. Então, quando deu aquele baque, assim, eu falei, não, chega, agora. Não quero mais isso. Agora tá certo. Voltei? Okay, pode ir. Voltou. E aí, quando deu aquele baque que eu falei, chega, não quero isso, tô indo para o caminho que não é o meu, eu parei com tudo. Então, deletei tudo do Facebook, deletei tudo do YouTube, falei, não, vou ficar aqui no meu silêncio, que é o jeito que eu consigo lidar com as coisas. Pode ser errado, pode ser certo, não sei, é o meu jeito, né? É o jeito que eu consegui lidar com isso. E aí, nesse vazio, que eu falei, meu Deus, o que eu quero agora? Não quero mais saber de biscuit, fiquei traumatizada, achei que estava tudo errado, que eu estava no caminho errado. Fui aprender a fazer o feltro, aprender a costurar, daí comprei uma máquina um pouquinho melhor, e eu fiz a assinatura do Educar, e fui aprender a fazer, e aí abriu um mundo milagroso, um mundo assim, ele fez assim, expandiu a minha vida, porque eu falei, meu Deus, tem coisas saindo aqui, e tem outras coisas nesse mundo que eu não conhecia, tinha outras pessoas que até hoje estão em contato comigo, um outro mundo, um outro pensar, eu aprendi a lidar com o meu biscuit trabalho hoje, eu aprendi a lidar muito com pessoas que fazem feltro, pessoas que fazem kit de bebê, não tem nada a ver com o biscuit, mas é artesanato. O jeito que lida com o artesanato, fiquei pensando, eu posso fazer assim, eu posso fazer aquilo. Então, é muito difícil para mim hoje lidar, porque metade dos artesãos que me seguem são de outras técnicas e metade são do biscuit. Então, às vezes, eu tô lá no YouTube falando, que eu gosto de falar, dando dica, não sei o quê, e aí as biscoiteiras falam, já falou, vai lá fazer papo. Aí eu faço um papo, e daí as outras falam assim, não, agora já fez o passo a passo, agora vem falar. Então, eu tô meio dividida assim ainda. E aí, aprendi a fazer o feltro, fiz muita coisa, e aí eu falei, não, chega, já brinquei bastante de costurar, agora eu tenho que ser a biscoiteira que eu sempre fui. Porque o biscuit ainda fica, né, pulsando dentro da gente, olha teu trabalho, quanto você fez, o quanto você é boa, quanto tuas clientes te valorizam. E aí esqueci os outros e fui para dentro de mim ver o que eu queria. E aí voltei ao biscuit, enchi minha agenda, estourei a agenda ano passado, e aí tive um problema muito grande de não dar conta das encomendas. E aí tive um fracasso grande que falei, meu Deus, como que eu vou ensinar? E isso eu me culpava muito, sabe? Como que eu vou ensinar outra colega a vender bastante se eu não estou vendendo?
Como é que eu vou ensinar a outra colega a organizar a agenda se a minha agenda está estourada? Então, eu me culpava muito por causa disso, sabe? Eu acho que a gente tem que ser exemplo primeiro para a gente depois ensinar o que a gente está ensinando. Eu acho muita responsabilidade. Não é falar qualquer coisa para qualquer pessoa, né? A gente está transformando vidas quando a gente está aqui se expondo. Eu acho por mais fácil, né, Vivi, as pessoas chegarem e dizerem, faça isso, isso dá certo, mas daí você olha para a pessoa e você vê que a pessoa não fez aquilo. Ela está falando uma coisa para você, dizendo que aquilo é o jeito certo de fazer um vídeo, de dar uma aula, de fazer uma peça, mas aí você olha o histórico da pessoa e a pessoa não tem nada construído. Não tem um para trás, uma história para contar, né? Então, acho que isso daí é muito legal. A gente consegue até, inclusive, se espelhar e ver quem que a gente quer seguir pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa faz. Não adianta a gente dizer, ensine de graça, ou faça isso, faça aquilo. Daí você vai ver, a pessoa não faz nada disso. Então, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. A gente tem que ser um exemplo para as pessoas, porque, querendo ou não, a internet dá essa popularidade para a gente. Eu estava falando outro dia para o meu marido, que quando eu fui na Mega, no ano passado, e aqui na Qt também, eu fico 2, 3 dias na Mega expondo, ou fui com a Brother na Mega agora, na Qt ano passado eu estava com o Benjamin Máquinas, as pessoas vêm, elas querem bater foto com você, sai de bochecha doendo, de tanto sorrir para foto e tudo mais, mas é uma coisa que faz bem para mim isso. Não adianta, se eu não gosto de lidar com o público, eu não posso ser uma pessoa pública, porque eu vou ter que estar com o público. Não adianta só a gente estar atrás do vídeo, porque no vídeo eu falo que a internet aproxima, mas também afasta, né, Vivi? É muito fácil, a gente vê tanta gente falando mal dos outros, mas pessoalmente ninguém tem coragem de chegar para você e falar, teu biscoito é feio, tua peça não é legal, não gosto das tuas aulas, você fala demais. Mas pela internet tem, né? Tem os haters que falam, e falam até mais do que conseguiriam falar pessoalmente, né? Mas quando você é público, você tá dando exemplo para outras pessoas também, né? Então, eu acho assim, tem os dois lados, né? Tem o lado da gente estar inspirando e também da gente se inspirar em quem a gente está inspirando, né? Então é legal isso, você ter falado isso, porque é bem isso, eu penso bem isso. Acho que é por isso que a gente se identifica tão bem desde o começo. E quando a gente se expõe, né, você como professora que vai lá se expor, que dá aula, que fala com as tuas alunas, ou como eu que coloco as coisas no YouTube, que a gente fala coisas às vezes íntimas, né, a gente aproxima mais as pessoas, porque as pessoas entendem que somos iguais. Não é porque eu tô lá numa foto bonita, com uma mesa cheia de artesanato, eu sou diferente. Eu tenho os mesmos problemas, eu sinto dor, eu fico chateada, eu tenho, né, momentos de tristeza, tem coisas que eu não sei lidar. Então, isso, às vezes, as pessoas conseguem entender um pouco melhor e amenizam o tal do bullying que fazem com a gente. E esse bullying também faz parte do nosso amadurecimento, porque com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso. Isso perde importância, porque é assim, tem 10 comentários maravilhosos, mas aí tem um criticando. E a gente dá valor para aquela crítica. E às vezes aquela crítica bate dentro da gente com alguma coisa que está lá no nosso passado, às vezes, com alguma coisa escondidinha que a gente não sabe lidar, que despertou e que a gente não entende por que a gente está naquele sentimento ruim, por causa de uma crítica que não devia ter, né, valor. E então, saber lidar com tudo isso, e eu tive que parar um pouco e analisar, tive que fazer uma autoterapia de tratar sentimentos muito antigos, às vezes da infância, coisas, traumas, e esse sentimento de desvalorização, de não me sentir reconhecida, de não me sentir amada, de não me sentir merecedora do lugar que eu tô. Por que eu estava num lugar tão bom e daí, de repente, desisti de tudo? Foi a autossabotagem muito grande que eu fiz comigo mesma, né? E daí eu saber que isso aconteceu comigo em vários momentos da minha vida e que não foram os haters, não foi o bullying que foi o causador, fui eu mesma, né? Porque a gente que se coloca no lugar que a gente se põe, né? Que a gente está. É a gente que tem que ter essa força e falar assim, não, eu sou merecedora, porque o meu trabalho é bom, eu trabalho 24 horas, eu largo os meus filhos, eu faço tudo o que eu posso, né? Eu coloco tudo de mim e não tá dando certo? Não, peraí, vamos ver o que acontece. Então, muitas vezes a gente tem que, dentro do artesanato, por isso que é tão maravilhoso.
E é por isso que eu fiquei pensando, eu estou no lugar certo, porque o artesanato dá essa possibilidade da gente se curar, sabe? Da gente dentro do nosso mundinho silencioso, que a gente está costurando horas, e que a gente está modelando horas, a gente está fazendo horas ali, está ficando dentro do nosso ateliê, a cabeça vai maquinando, vai lembrando, vai voltando, vai pensando, e aquelas coisas vêm no momento certo para a gente pensar, não, isso aí eu tenho que lembrar daquele sentimento que aconteceu, sei lá, naquele momento, naquela situação, e aí saber perdoar, saber se perdoar para a gente recomeçar com energia nova, com força nova. E não colocar... Se precisar parar um pouco... Não colocar mais energia nos outros e mais na gente, né, Vivi? Porque eu acho que muitas vezes eu vejo, pelo meu caso, assim, que eu tive uma história também cheia de problemas, cheia de altos e baixos, tive depressão também, tive várias coisas ao longo da minha vida de artesã, bullying e tudo mais, e funcionários que não deram certo, e sócios que não deram certo, e amizades que acabaram se desfazendo. E quando você para analisar, às vezes é uma coisa que você tem que mudar dentro de você para aquela coisa parar de acontecer, porque as pessoas existem com qualidades e defeitos, eu tenho defeitos, todo mundo tem defeitos, mas a gente atrai pessoas similares a gente. Então, se a gente está numa fase ruim da vida da gente vai trazer gente para perto da gente que pensa daquele jeito, para baixo, não dando certo, não querendo evoluir. Se a gente está bem, a gente vai trazer gente que está bem do lado da gente. Então, a gente tem que se esforçar de se curar dentro da gente e perceber aonde, bem que nem você falou, quais os momentos que fazem a gente ficar... Hoje em dia, com o coaching, tem muito disso, né? Que momento? Você teve fome de comer, você foi lá e comeu, mas não estava com fome. Por que você comeu? O que fez você comer? Ah, porque eu estava sozinha. Então, por que você fica sozinha? Você começar a se analisar. O coaching, na verdade, é isso, né? Antes não tinha, a gente tinha que fazer tudo isso sem ter conhecimento. Hoje em dia, a gente tem conhecimento de que é só a gente procurar dentro da gente, a resposta está dentro da gente, normalmente, né, Vivi? E às vezes, muitas vezes, isso é um presente que vem com uma cliente que reclama do nosso trabalho, com uma colega que está criticando o nosso trabalho, com uma briga dentro de um grupo, né, aquele sentimento ruim de crítica, de bullying, tudo. É um presente que a gente está recebendo, porque se a gente está percebendo isso na outra, é porque a gente tem na gente. Eu aprendi muito isso. E se eu tenho na minha vida, então eu tenho a possibilidade de curar. Então, se eu tenho inveja da outra porque a outra está vendendo, não, peraí, por que eu estou com inveja? Qual que é esse sentimento? E se conversando, é a autoanálise, né? É isso que faz a gente crescer. Isso é tão importante, Bia, porque é isso que vai fazer, vai refletir no nosso trabalho, porque não adianta a gente só falar de como vender, das hashtags que tem que usar, da foto que tem que fazer, se você não está bem. Porque como a gente tem um trabalho artesanal manual, se a gente não está bem, a gente não consegue produzir, né? E a gente então, passa saber lidar com isso. A energia que a gente está pondo ali é uma energia Passa. que a gente está passando para outra pessoa. Se a gente não está bem, aquela pessoa vai receber, por mais lindo que seja a peça, vai com uma energia não tão boa assim, ela não vai enxergar tanto a beleza que tinha realmente. É que nem fazer um bolo, né, Vivi? Quando a gente tá fazendo um bolo com vontade, o bolo cresce, fica fofinho, todo mundo elogia. Quando a gente tá lá, ai, tem que fazer bolo, tem que fazer bolo, tem que fazer bolo, o bolo murcha, fica batumado, ninguém não gosta, queima, dá tudo errado. E crescer dói, mudar dói, né? A gente chora, a gente não sabe o que fazer, a gente fica desesperado porque as coisas estão saindo errado, porque a gente não queria que aquela colega brigasse com a gente não queria que aquela cliente brigasse com a gente por causa daquele, às vezes dá problema no correio, então a gente vai atraindo coisas que a gente não quer que aconteça, mas essas coisas todas a gente vai, com o tempo, amenizando. Hoje já não tenho problema com cliente, não tenho problema, né, correio é um caso à parte, mas não tenho problema com colega, não tenho problema de críticas no meu trabalho, nem no meu YouTube, não tenho essas coisas, porque eu trabalhei em mim. Mas é um caminhar, assim, bem... Eu tenho certeza que as assim, complicado. Ainda eu não acontecem, né, Vivi? Tenho certeza que ainda tem alguém que faz algum comentário que não é 100% nota 10, só que para você não parece mais tão ruim quanto antes parecia. Às vezes, se você for pensar, é que você apagou tudo, deletou tudo, né? Mas às vezes um comentário que na época foi como se fosse uma flechada dentro do teu coração,
Hoje em dia, se você estivesse lendo o mesmo comentário da mesma pessoa sobre o mesmo assunto, nessa tua época, nessa tua nova fase da vida, você ia dizer assim, puxa, será que é isso mesmo? Acho que é, então talvez eu vá mudar. Teria visto com outros olhos, é tudo como a gente encara. Porque muitas vezes eu vejo muitas brigas acontecendo no Face, no YouTube, copiou, não copiou, é meu, não é meu, que não precisavam estar acontecendo, né? Que é uma coisa assim, às vezes é só o jeito que a pessoa colocou a palavra, que a pessoa que leu achou que ela estava colocando de um jeito, mas às vezes nem era nada daquilo, né? Você não tá lá quando a pessoa está escrevendo, você não sabe se porque ela escreveu com letra maiúscula ela estava gritando com você ou não. Às vezes ela só não percebeu que estava escrevendo com letra maiúscula. Então, coisas assim que às vezes a gente interpreta, mas é bem que nem você falou, é um momento que a gente não está bem. Então, a gente está interpretando que o outro fez alguma coisa pra gente. Quando a gente está bem, a gente está como se a gente tivesse com um escudo, né, contra isso, né? As pessoas comentam e a gente não vê aquilo como uma maldade. Você só vê, pô, ela não gostou tanto dessa peça, talvez ela goste mais de outra, mas não te incomoda. Agora, quando a gente não está bem, aquilo parece que foi feito só para te ridicularizar, só para te humilhar. Por que escreveu isso? Por que falou aquilo, né? É uma questão de a gente mesmo, é com a gente, não é com o outro. E às vezes a pessoa não tá bem, a pessoa que está escrevendo tá te xingando, te criticando, mas ela tá pedindo ajuda. Então, saber entender também o lado do outro. Por que ele está escrevendo aquilo? Não, aquilo não é para mim. Aquilo é um desabafo dele, para ele mesmo. Então, saber não se identificar com aquilo e saber que também o outro tem os momentos, né? Claro que a gente não faria isso, mas aquela pessoa está tão desesperada que está fazendo isso em todos os lugares. Talvez não seja só para você, talvez seja na internet inteira, né? Então, entender isso faz uma grande diferença. Às vezes a gente briga com a cliente, eu vejo muito isso nos grupos de muita crítica em relação à cliente, porque a cliente daí vai lá no grupo reclamar da cliente, porque a cliente reclamou do teu trabalho. E daí ficam malhando a cliente que reclamou. E entender que às vezes a cliente tem razão. E que a gente está errado. Né? Mas aí a gente vai procurar apoio das outras para dar razão para o nosso erro, às vezes, muitas vezes, né? E receber crítica também é importante, porque é nessas críticas que a gente cresce. Toda vez que eu parei e eu voltei mais forte, voltei com mais talento, voltei mais inspirada, voltei com outros tipos de peça. Então, saber parar também é importante, né? E saber receber a palavra da outra sem se ofender. Mas espera aí, ela está falando isso? Será que é verdade? Será que não? Será que eu tenho que melhorar mesmo? Porque muitas vezes elas tinham razão. E eu olhando hoje, eu falo assim... Eu não sei se você sabe, mas quando meus filhos eram pequenos, antes de começar com artesanato para valer como profissão, eu tive uma pré-escola. E eu ia com uma vizinha nossa, que a gente morava num apartamento, e a gente tinha as duas crianças pequenas, nossas filhas são super amigas até hoje, mas elas eram pequenininhas na época, ela tinha duas filhas, eu já tinha, acho que eu já estava com os 4 filhos. E a gente tinha esse sonho de abrir pré-escola, porque a gente ficaria com os nossos filhos, e a gente poderia estar junto com eles e fazer tudo junto e ainda estar fazendo uma coisa que a gente gostava. E a gente começou a procurar, acabei não abrindo para a escola com ela, abri sozinha, mas a gente começou a procurar casas para alugar, para montar nossa pré-escola. E eu lembro da gente chegando, a gente estava ali perto da região do Ugulang, procurando casa, que a gente morava no Cabral, e achamos uma casa lá para alugar, que estava no preço que a gente queria, que ia dar certo, que a gente podia reformar, que ia ser salinha disso aqui, salinha daquilo ali, tudo, toda empolgada. Descobrimos que tinha 5 pré-escolas na mesma quadra. Daí a gente pegou, e eu lembro que ela começou a conversar com um amigo dela que era, eu não sei se ele era corretor, o que ele era, ele falou, mas é a melhor coisa do mundo você ter a concorrência bem perto de você. Porque, primeiro, te faz crescer. Se eles são bem melhores que você vai se forçar a fazer o teu negócio dar certo e ser bom, porque você está com a concorrência do teu lado. Segundo, se você não tem concorrência nenhuma, você nunca sabe se o teu produto de fato é bom, só tem o teu. Agora, se a
gente tinha ficado É. estátua, eu e a Vivi ficamos estátua por um tempo. Mas como eu estava dizendo, se a gente está do lado da concorrência, a gente se obriga a ficar tão bom ou melhor que a concorrência. Se a gente for inferior à concorrência, a gente fica tão bom ou melhor, né? E se a gente é melhor, a gente sabe que as pessoas estão comprando com a gente porque querem comprar com a gente, porque de fato a gente é melhor do que os que estão ali perto. Agora, se a gente é único no espaço, não tem mais ninguém igual a gente perto da gente, a gente não sabe se as pessoas estão comprando com a gente porque a gente é só a gente que faz aquilo. Então, a concorrência estar perto, existir pessoas que fazem o mesmo serviço que a gente e tudo mais, isso é bom. Vivi, você tá por aí ainda? Você tá travada, que nem uma estátua. Tua cara tá estátua. Eu tô aqui. Mas eu tô Então, pode aqui. continuar falando. Mas é verdade. Então, esse negócio da concorrência, aqui em Curitiba tem uma loja só de calçado, uma loja do lado da outra de calçado. As pessoas vão lá, entram numa loja, entram na outra, compram de uma loja, compram na outra. No Elo7 isso acontece também, porque é uma plataforma de artesanato, que estão ali várias artesãs que fazem a mesma coisa que você, e aí a cliente pode comprar uma peça da outra, uma peça da outra, e uma peça de você. E aí a gente fica com esse negócio, não é concorrência. Só que existe tanta gente para comprar, e se teu trabalho for bom, e se a cliente gostar, a cliente certa vem, na hora certa, tem que trabalhar, mas o pessoal desanima, fica pensando, é porque tem crise, porque eu não estou conseguindo vender, porque a cliente não valoriza. Eu já falei isso num grupo de WhatsApp. Eu fui convidada, eu não participo de grupo de WhatsApp. E aí, eu não tenho muita paciência. E aí, nesse grupo de WhatsApp, estavam reclamando, e eu falei assim, gente, para de reclamar, porque é tudo da cabeça de vocês, porque no meu mundo, a minha cliente me valoriza. Eu não consigo pensar numa cliente que não valoriza o biscuit, porque nunca chegou uma para mim e falou assim, eu quero pagar R$10 no teu bolo no teu topo de bolo que vale 120. Nunca chegou isso, né? Porque eu tenho uma postura profissional e a pessoa que chega até mim não pede desconto, paga um frete hiper caro. Eu tenho uma cliente que pagou R$200 de frete sem reclamar. Elas pagam, porque elas querem o meu produto. E aí falei isso, elas me excluíram do grupo. Eu fiquei pensando uma coisa errada. O que acontece é o seguinte, é mais fácil a gente falar, ninguém está comprando meu produto por causa da crise. Ninguém está comprando. Eu tenho um produto que custa R$1.000 e as pessoas compram. Eu vendo. É só eu anunciar que eu vendo. Ele custa 987, se não me engano. E as pessoas compram mesmo em época de crise e me elogiam, mesmo em época de crise. Porque elas sabem que se elas fossem ter que terceirizar aquilo, elas estão aprendendo, eu estou capacitando elas para fazerem aquilo, dali para frente elas não terem mais que pagar. Só que se elas não aprenderem a fazer aquilo, cada manta que elas tiverem que fazer um quilting, elas vão ter que pagar 200, 300, 400, às vezes, dependendo do tamanho da manta, chega a ser R$1.000 um quilting terceirizado. Sendo que elas podem pagar isso, aprender e nunca mais ter que terceirizar. Então, assim, para quem trabalha com isso, funciona. É a mesma coisa que você vai querer fazer um topinho de bolo. Você quer fazer de qualquer jeito, você vai lá e compra nas casas de festa que vendem aqueles industrializados lá, que são tudo bonequinho com tudo feito em série igual. Agora, você quer um negócio personalizado, feito por uma artesã exclusivamente para você, é óbvio que você vai pagar por isso também. Então, eu acho que falta, sim, eu sempre falo que existe o público, a gente tem que saber onde está o nosso público-alvo, porque gente para comprar o nosso produto existe se a gente ofertar por R$10 ou por 10 mil. Vai ter quem compre por 10 mil. Você só tem que saber aonde que está essa pessoa. Não adianta você ofertar um produto super caro para uma pessoa que não tem condições de pagar nem os R$10. Então, é isso que eu acho que às vezes as pessoas erram. E muitas vezes as pessoas nos grupos de WhatsApp, do Facebook, elas erram porque elas estão querendo vender um produto artesanal para as artesãs que fazem o mesmo produto. Talvez não estejam no nível que você ainda, talvez ainda não estejam em etapas diferentes, ainda não chegaram lá, ou às vezes estão além do que você já está. Mas o erro básico que eu vejo artesã dizendo que não dá certo, que artesanato não vende, é porque ela tenta vender o artesanato para artesã. E esse não é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo não são as artesãs. O público-alvo são as pessoas que compram, não as pessoas que querem aprender a fazer para conseguir vender. Essas daí não são o teu público-alvo e também não são tuas concorrentes, porque elas vão ter a clientela delas. Olha quanta gente tem no mundo
Não vai faltar cliente para ninguém porque você está ensinando, não vai faltar cliente para ninguém porque tem alguém do lado da tua casa que vende a mesma coisa. Não vai, quem compra da Vivi, compra da Vivi, quem compra da outra, quem compra de mim, compra de mim. As pessoas se identificam com as artesãs, né? E acreditar no teu trabalho, que você está fazendo um trabalho bom, de qualidade, e que você vai atrair a cliente certa. Porque às vezes a gente fica... na estátua, né? Você tá falando, mas a tua cara tá de olhinho fechado, parada ali na tela. Mas aqui eu tô me vendo, e eu tô te vendo bem. Você esteja se mexendo, não esteja todo mundo vendo só a Vivi parada. Deixa eu ver se tem algum comentário. Agora eu consegui ver, né? Gente, alguém fala aí se a Vivi tá aparecendo ou se ela tá travada. Érica, você que tá aí, fala aí, porque pra mim a Vivi tá com a cara travada aqui, mas pode ser que seja só no meu. Pode continuar falando, a voz tá aí. Para que você atualiza e fecha o negócio, daí pra gente voltar, isso aqui é muito complicado. É muito difícil. Então, a gente... elas estão falando que tá normal. Tá normal. Então, tá bom. Então, a gente confiar no nosso trabalho e a gente saber que a gente vai ter a cliente certa e não cair no desespero, porque às vezes a gente tá no desespero que não tá com 2 semanas cheias de encomenda e a gente baixa o nosso preço para a gente tentar vender. Eu já fiz muito disso, de medo, né? E aí esse medo que bloqueia. Já fiz com as minhas aulas, de achar, ai meu Deus, ninguém vai comprar, acho que vai estar muito caro. Mas a hora que a gente para de se valorizar, os outros param de valorizar a gente também. Eu sempre falo, eu falo isso para minha filha, eu tenho uma filha que agora está morando até na Espanha, foi morar 1 ano na Espanha, e a minha filha fala, ai mãe, eu queria ter 1/5 da tua autoestima, porque minha filha acha que ela é gorda, que ela é feia, e ela é linda, maravilhosa, e não é olhos de mãe, não, ela é. Mas ela, cada dia, ela tá arranjando um problema nela. Daí eu falo, por que você não se acha bonita, filha? Eu me acho tão bonita. Dela, ai, mãe, eu queria ter metade da tua autoconfiança, da tua autoestima. Eu falei, então tenha. Porque se você não se ama, se você não acredita em você, você não vai conseguir vender nem... Porque a primeira coisa que a gente se vende é a gente, né, Vivi? Não é prostituição, não é nada disso. Mas a gente, primeira coisa que a gente faz... Para qualquer coisa, para relacionamento, para amor, para amizade, a primeira coisa que a gente vende é a gente. A gente vende se a gente é simpática, se a gente é educada, se a gente é... Até a beleza. A beleza, no começo, a gente pode até achar determinada pessoa feia, mas depois você vê a pessoa é tão querida, a gente, nossa, nem lembra que achava ela feia. Então, a primeira coisa o que a gente vende é o que está dentro da gente, é o que vem de dentro da gente. Eu costumo dizer que quando a gente está feliz, isso sai pelos poros da gente e as pessoas percebem isso. Então, não adianta a gente estar fingindo que está feliz se de fato não está. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente acreditar no nosso trabalho. A partir do momento que a gente acredita, os outros vão acreditar também. Porque a partir do momento que você acredita que o teu trabalho vale, porque você demorou não sei quantas horas fazendo, porque você abriu mão de estar com o teu marido, porque você abriu mão no final de semana com os teus filhos, porque de repente, quando o teu filho estava doente, você teve que pedir para o teu marido ficar lá cuidando, porque você tinha uma encomenda para entregar e ficou se revezando com o marido, e o marido te ajudou a virar a noite fazendo, ou o primo, ou o filho mesmo ajudou. A hora que você acredita que aquilo que o teu trabalho tem valor por todos esses sacrifícios que você fez, a hora que você passa o preço pro teu cliente, você está tão convicto daquilo que o cliente não vai pedir desconto. Por que não pede? É porque não pede para mim, não pede para você? Não pede porque a gente acredita que o nosso trabalho vale aquilo. Então, a gente consegue que o cliente também acredite que aquilo está sendo um preço justo. As pessoas que realmente reclamam que não conseguem vender artesanato, normalmente o que está faltando é autoestima, é acreditar que o trabalho delas vende. E como você mesmo disse, Vivi, a gente está sempre aqui, a gente está no mundo, gente, para melhorar. Ninguém nasceu sabendo. Então, a gente começa de um jeito, se for pegar minhas primeiras peças de biscuit, minhas primeiras peças de pintura, de costura, era um fiasco. Mas na época que eu fazia aquele fiasco, era o melhor que eu podia fazer. Era o mais bonito que eu conseguia fazer. Então eu passava aquilo e quem comprava as minhas peças achava que era lindo. Hoje em dia eu olho e eu falo, meu Deus, que bom que eu evoluí. Pior seria se a gente tivesse olhado uma peça linda lá do começo e agora a gente estivesse fazendo coisa feia, né? Ou ainda não progredisse, né? A gente não conseguisse ver esse progresso, porque o ano passado eu estava com, assim, crise de existência. Fiquei uns 3 meses sem fazer nada, pensando o que eu quero dessa minha vida. E aí eu fiquei pensando, nossa, fazem 10 anos que eu estou trabalhando com biscuit e eu estou fazendo a mesma coisa. E o mundo, ele muda.
né? As peças evoluem e a gente fica fazendo a mesma coisa e aí às vezes a gente não consegue vender porque a gente ficou estagnado, porque a gente não aprendeu técnicas novas, porque a gente não está sabendo o que está acontecendo de novidade, a gente não está sabendo o que as clientes estão preferindo comprar. Eu faço topos lindos, grandes, de 12, 15 centímetros, que hoje já não vendem. As mães preferem um topinho menor, de 10 centímetros. Eu desvalorizava aquilo, falava, ai, que absurdo, como que a pessoa compra um topo de 10 que é desse tamanho, que paga provavelmente essa pessoa que agora está comprando está diminuindo o tamanho do bolo, porque quer fazer, sei lá, o bolo já cortadinho no prato, e aquele bolo é só de enfeite. Então vai pôr um bolo enorme, vai parecer que o bolo um topo enorme, vai parecer que o bolo é minúsculo. Porque as coisas vão mudando. Hoje em dia já vem o bolo fatiado direto na mesa do que tem o bolo de enfeite e tem o bolo de corte. Então as coisas também vão mudando, principalmente na tua área, que é a área mais de festas infantis, né? As coisas vão mudando. É a mesma coisa na nossa área, quem faz bolsa. Tem épocas que as bolsas são gigantes, tem épocas que as bolsas são desse tamanho, mal cabe um documento dentro dela, né? E a gente tem que ir se adequando ao que tá todo mundo querendo. Não adianta a gente dizer... Não é também fazer uma coisa que a gente não gosta, que não dê prazer, né? Mas a gente tem que saber ser maleável para conseguir estar sempre com clientela e mostrando também, ó, eu também faço um topo grande, porque sempre vai ter uma ou outra que vai querer o topo grande, né? Mas são tendências e a gente tem que estar aberta às mudanças, bem que nem você falou, a gente tem que estar antenado e olhando o que está acontecendo no mundo, o que está na moda, o que está em alta, porque senão a gente fica desatualizado. E não achar que o problema é com a gente, porque a gente tem o talento, a gente sabe fazer, e às vezes a gente fica, né, achando que o problema é com a gente. Não, às vezes a gente precisa conhecer outras coisas, fazer outras técnicas, dar um tempo naquilo, aprender um mundo novo, que nem eu fui lá conhecer o mundo da costura, que me apaixonei, abriu outras perspectivas que eu consegui trazer para o meu biscuit. Parei o ano passado também para pensar, não, se eu não estou atendendo essas clientes novas que estão chegando, então o problema não está em mim, nem nelas. Então, talvez eu tenha que adaptar esse meu trabalho e saber dizer, olha, realmente, você tem razão e eu vou aprender uma coisa diferente. E tentar, e até a hora que dá certo tudo, e a gente consegue deslanchar o nosso trabalho, né? E não ficar levando tudo para o lado pessoal, né? A gente, às vezes, fica achando que a cliente não gostou, não gosta da gente. Eu, Viviane, mas ela nem me conhece, nunca conversou comigo. Daí eu fico me achando, eu sou uma péssima artesã. Mas não é, às vezes, a tua peça não é adequada naquele momento. E tudo bem, eu vou desistir de festas infantis que não está dando muito, vou trabalhar com noivinho, vou aprender a costurar, vou aprender a EVA. Eu sigo no Instagram um perfil de EVA que eu fico de boca aberta, eu não acredito que aquilo é de EVA, parece de biscuit, parece outra técnica, porque elas aperfeiçoaram tanto, né, esse mundo que é tão longe do meu ou do seu, que a gente olha e fala, meu Deus, elas estão fazendo isso? Né? Então, a gente, às vezes, ficar dentro do nosso mundinho não faz muito bem. A gente ter amigas... inspirações em trabalhos completamente diferentes do nosso, né, Vivi? Às vezes as pessoas ficam só seguindo quem faz... Por exemplo, se você só seguisse quem faz biscuit, mas às vezes todo mundo tá fazendo raposinha, porque é o que estão fazendo, raposinha, panda. De repente você vai lá e segue alguém que faz EVA e vê uma peça maravilhosa e consegue trazer aquilo para o biscuit e daí pronto. A Vivi inventou uma coisa nova de novo. E às vezes é uma inspiração que você teve num trabalho de tecido, numa boneca de tecido, às vezes numa boneca até industrializada que você viu numa loja. Hoje em dia é tão fácil a gente buscar inspiração em trabalhos dos outros e tudo mais. E essa besteira de ficar dizendo que um está copiando o outro, isso daí é besteira. Cada um põe o seu sentimento em cima, cada um põe o seu jeito em cima. Pode ser a mesma peça, você mudou um pouquinho, já tem a tua energia, já tem as tuas coisas. E tem espaço para todo mundo, gente. Não... Alguém copiou o teu trabalho, vai lá e faz um outro melhor. Pronto, o mundo não para, continua tocando. Porque isso vai ter... Eu passei muitos anos copiando, porque como eu precisava vender e eu estava com as crianças pequenas, foi assim que eu comecei a trabalhar com lembrancinha. Eu seguia uma artesã e ela vivia com a mesa cheia. Tá com a agenda cheia, não consigo atender cliente. Falei, peraí, se ela tá com a agenda cheia, fazendo isso daqui, vou fazer também, porque se tem agenda cheia,
Tem cliente Tem gente pedindo. sobrando. E se ela não dá Ela não dá conta, conta de todo mundo, então vai sobrar um pouco para mim. vai sobrar. É isso que foi meu pensamento. E acontece isso até hoje. Até hoje. Porque tem muitas artesãs com a agenda cheia que não dão conta do cliente. Hoje eu recusei, sei lá, uns 10 pedidos. Eu não dou conta. Porque tem muita cliente minha, porque eu falo que a minha agenda tá para abril, elas vêm procurar para o mês que vem. E para o mês que vem já não dá. E daí para março também não dá. Então, tem que ter organização. E aonde que vão essas clientes? Elas estão querendo comprar, elas estão prontas para comprar. E daí, se você tem o mesmo produto que o meu, né? Se você copiou de mim, que nem eu fazia com as outras colegas, não é por maldade, é porque eu quero vender. Eu quero ter sucesso. Com isso, não. Se você se ofender, eu vou te dizer, eu vou deixar de gostar da Vivi, porque não vai, é óbvio que não vai. Você não ia conseguir vender para essa cliente, porque você não é duas Vivis. Não. É isso que as pessoas, que eu acho que as artesãs têm que entender. Uma ensinou uma peça, a outra foi lá e ensinou igual. Daí ensinou igual. Assiste, quem quer assistir comigo, assiste comigo. Quem quer assistir com a outra, assiste com a outra. E não tô tirando a credibilidade dela nem nada. Porque essa pessoa também se inspirou numa outra pessoa. Porque também adaptou. Hoje em dia é tudo assim. Você põe um zíper diferente. Agora o projeto é meu, exclusivo meu. Gente, tudo, quase tudo, principalmente na costura, é a adaptação de coisas milenares. Principalmente no patchwork, você vai ver a origem dos blocos do patchwork, são de 1800 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. Então, quem que tá copiando quem? Porque quem fez já morreu faz muito tempo. É verdade. E saber que você vai fazer essa peça tão elaborada e que você vai conseguir vender. Aí te dá um ânimo novo, né? Dá um outro ânimo de trabalhar, porque você vai saber que você está fazendo uma peça que vende. Às vezes eu falo, né? Tem tanto passo a passo no YouTube, eu aprendi muita coisa de costura vendo também as colegas que tem lá, e fiz muito daqueles estojinhos de penal. Só que aqueles estojinhos não vende, mas a outra colega vende. E daí saber que eu não vendo, mas a outra vende, e daí saber qual peça que eu preciso fazer para vender, eu tenho que continuar fazendo e ir tentando. E se a outra está ensinando, às vezes, olha, tem tanto passo a passo aí, e as pessoas não fazem. E a gente sabe que aquela peça é maravilhosa e que ela vai vender, vai transformar a vida da pessoa, né? Se ela fizer e fizer de novo e várias vezes. E a pessoa não faz, e daí fica reclamando, porque eu não vendo. Mas aí fica fazendo umas coisas que, sei lá, não tem nada a ver, em vez de investir em um passo a passo certo, em um vídeo certo, seguir a artesã certa, porque a gente acaba se influenciando pelas pessoas que a gente está seguindo, que estão em volta da gente, né? Se são pessoas assim que não querem crescer, é difícil a gente sair dali. Então, saber quem você está seguindo, saber que tipo de trabalho que você vai fazer, e isso tudo faz uma diferença muito grande. Principalmente, Vivi, não sei se você concorda comigo, mas eu imagino que você com uma vida de 3 filhos e eu com uma vida de 4 filhos, você deve pensar mais ou menos que nem eu, porque os filhos crescem, mas os problemas continuam, né? Mas, principalmente, saber que aquilo ali é para você se inspirar. As pessoas se inspirarem na Vivi, se inspirarem em mim, na Cris Ramos, na Carol Viana, seja lá quem for, você se inspira. Mas você não vai acompanhar a pessoa, cada espirro que ela der, você tem que fazer igual, gente. É para você se inspirar, não é para você parar de viver para começar a viver uma vida só online. Parar de fazer o que você tem que fazer para ficar só vivendo no mundo virtual. Porque daí sim você não vai nunca ter tempo para fazer outras coisas que são do mundo real. E o mundo real é o que vai sustentar, que vai pôr comida na tua mesa, é o que vai poder ter dinheiro para comprar a roupa do teu filho, a gasolina do teu carro. É o mundo real que vai fazer você viver. Não é as redes sociais. As redes sociais servem para um determinado tempo. Isso daí também tem que estar na agenda. Tem gente que fica quase que 24 horas por dia antenada nas redes sociais. E daí diz que não tem tempo, porque não dá tempo, porque não dá tempo. Mas onde que a gente está gastando o nosso tempo, né? Eu li um livro de PNL, eu gosto muito dessas coisas de organização, de mente, enfim. E aí, um desses livros fala para a gente ter uma pessoa para a gente se espelhar e copiar o comportamento até a gente conseguir fazer aquilo virar a nossa vida. Então, a gente saber que aquela artesã de sucesso está fazendo passo a passo, está tirando aquela foto, está escrevendo aquilo, olha, eu também posso fazer aquilo.
dentro da minha vida. Olha, ela está fazendo aquilo, eu também posso fazer aquilo. E adaptar para a minha vida. É uma possibilidade de saber que ela está fazendo, que eu posso fazer também, que eu posso ter o sucesso dela, porque tem espaço para todo mundo. Às vezes quem está lá no topo já não quer mais, aí abre um espaço. Eu acho que a gente não pega lugar de ninguém, a gente tem o nosso espaço, o nosso lugar, e independente, né, do artesanato que você fizer, mesmo que não fizer isso para a nossa vida, se eu tiver uma pessoa, assim, super bacana, e eu admiro ela tanto, que eu quero ser igual a ela, é porque isso já está dentro de você. Então, você se espelhar e fazer, sei lá, eu no começo copiava igualzinho a peça, eu queria ser igualzinha a ela, eu copiava igualzinho, a mesma cor, o mesmo olho, a mesma posição da mão. Vi, que até é eu entender. Um pouco insegurança de quando você está começando. Isso daí eu sei, assim, eu dei 10 anos na aula de pintura antes de voltar. Quando eu comprei o ateliê era voltado, eu queria fazer alguma coisa, todo mundo sabe, me formei em engenharia, casei com o professor, tive 4 filhos um atrás do outro, fiquei cuidando dos meus filhos, dei a pré-escola para cuidar dos meus filhos. Quando meus filhos passaram para o primeiro ano e começaram, eu fechei a pré-escola, eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? Vou fazer o que eu gosto, que é artesanato, porque agora eu não vou voltar a trabalhar como engenheira, que eu nunca trabalhei na vida. O que eu vou fazer? Né? Quem que vai? Eu falava ao meu marido, quem que vai querer me contratar, sendo que eu estou formada há 10 anos e nunca trabalhei na área? Eles vão pegar uma recém-formada. Aí meu marido falou, você faz o que você quiser. Aí eu falei, eu vou fazer artesanato. Daí descobri que a loja onde eu comprava produtos para fazer minhas peças de madeira. Na verdade, eu ia no ateliê, que era ali no Bacaxiri, nessa lojinha, que era uma loja de peças de madeira, eu ia lá eu desenhava os botões que eu queria, mandava eles cortarem na madeira, furar como botãozinho e eu pintava para colocar nas minhas mantas de patchwork. Então, eu ia para essa loja para comprar madeira. Os meus desenhos eles transformavam em botãozinho e eu transformava aquilo para pôr nas minhas peças. Aí um belo dia essa loja estava para vender, eu tinha dinheiro para comprar, falei com meu marido, ele falou compre. Comprei com a intenção de transformar aos poucos em loja de patchwork. Só que eu fiquei 10 anos com a parte de madeira, porque a loja já tinha as clientes de madeira, tinha estoque de madeira, tinha estoque de pincel, tinha estoque de guardanapo, e eu pintava também, porque eu já pintava meus botõezinhos, eu pintava, e eu, modéstia à parte, pintava, eu sou mais ou menos que nem a Vivi. Começou a fazer feltro, ficou super mega top em feltro. Eu pintava super bem também. Então, eu foquei 10 anos da minha vida fazendo pintura, que eu amo também, só que eu não amava tanto quanto eu amava fazer biscuit e quanto eu amava fazer costura. O meu sonho era fazer costura, era transformar em costura, ou então em biscuit ou sabonete, que são as 3 coisas que eu mais gosto de fazer. Mas eu não conseguia pôr a costura na história, porque eu ia ter que mudar todo o ramo da loja, né? E eu ficava naquela história me procrastinando ali, falando, não. A loja não ia para frente. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, trazia coisa para fazer em casa, para pintar encomenda e tudo mais, para pagar a conta. Eu tinha 6 funcionárias, eu tinha contador para pagar, eu tinha milhões de coisas para pagar, aluguel da casa para pagar. Eu trabalhava, eu ganhava bastante, mas eu gastava tudo que eu ganhava, porque era tudo para pagar contas. Porque eu não estava focando em alguma coisa que eu realmente quisesse, fizesse com paixão aquilo. Eu gostava de dar aula, mas eu estava dando aula de uma coisa que não era exatamente o que eu queria. Até hoje as pessoas me pedem para voltar, as minhas vizinhas aqui, me pedem para eu voltar a dar aula de madeira. Eu falo, eu tenho um estoque de madeira lá no fundo. Eu falo, vou pensar. Outro dia eu estava olhando, faz 2 anos que eu não pego um pincel para pintar. Pincel para pintar nada. E eu olho e eu falo, vontade de voltar a pintar, mas não, quero fazer outra coisa. Então, ainda não estou na hora de voltar a pintar. Mas eu acho que é exatamente essa história. Você tem que achar aonde você está. E toda essa história eu comecei a contar, porque naquela época que eu ensinava, se eu tivesse feito uma caixinha com um guardanapo em cima e tivesse pintado a caixinha de bordô, a aluna via aquela caixinha, se não tivesse exatamente aquela caixinha, mas tivesse uma outra quase igual, mas o pezinho era diferente. Mas será que vai ficar bonito? Daí não tem mais o mesmo tom de bordô. Mas será que com esse bordô de outra cor vai ficar bonito? Não tem o mesmo guardanapo. Mas será que... O iniciante, ele tem uma necessidade de fazer exatamente igual. Não é tanto por copiar, é porque aquilo você já viu que está bonito, você já gostou daquilo. Não é nem pela necessidade de copiar, pelo fato de você ser iniciante mesmo. Então, isso é uma coisa natural. Agora, eu acho que hoje em dia fazem muito drama por causa disso, sabe? Tudo isso vira guerra, vira um campo de batalha, realmente, porque alguém está copiando ou não outra pessoa. E não é bem por aí, né? É se inspirando. E isso não tem problema nenhum.
E é tão triste ficar nessa miudeza, porque é tanta coisa, né? Às vezes a gente fica presa naquela rixa, naquele detalhe, né, da briga, porque ela está copiando de mim, ou porque ela está vendendo a mesma coisa que eu. E a gente tem que expandir essa nossa cabeça e sair desse mundo. Eu falo muito para quem me segue, saia dos grupos, porque isso acaba enchendo a gente vai desanimando, não sabe nem por quê, né? E saber direito que a gente está se inspirando e está fazendo o nosso melhor e que o retorno vem, né? Porque a gente está trabalhando para isso. E se a gente está fazendo tudo certinho, né? A gente está agradecendo sempre, a gente está fazendo aquilo que nem você falou, é uma palavra bonita, paixão. Se a gente está fazendo com paixão, a gente gosta, a gente agradece, aquilo vai ficando natural, o retorno vai vir. E a gente vai esquecer da colega que copiou, a gente vai esquecer da colega que está Porque a gente não se vai mais inspirando, ter vendendo a tempo mesma para coisa isso, que né? você. A nossa agenda vai estar tão lotada e a gente está fazendo tudo que a gente gosta, e tem comida, e tem dinheiro entrando, e você está feliz que você está conseguindo proporcionar as coisas que você queria para a tua família e tudo mais, que aquilo passou a ser pequeno, você não tem mais preocupação com aquilo não te incomoda mais. Falaram de você, falaram, não vi. Você não dá, aquilo não virou mais o teu foco, porque é bem isso, saiam dos grupos, saiam, né? Acompanhem quem vocês acham que vale a pena, mas não fiquem vivendo isso. A vida não é... Eu não sei se você já viu, eu não sei nem do que é a propaganda vivida de um menininho, tá passando aqui, acho que não é só no local, deve estar passando no Brasil inteiro. É um menininho que ele tá na escola, daí ele sai da escola, daí, oi, Tampinha, tchau, Tampinha, Tampinha, Tampinha. O menino tá sempre de cabeça baixa. Aí quando ele chega na casa dele, ele joga a mochila para um canto, vai pra frente da televisão e fala, aí, galera, aqui é o Tampinha. Os meus filhos e eu ficamos revoltados com essa propaganda, porque o menino é um ninguém na vida verdadeira. Ele é uma pessoa que todo mundo fala com ele, ele mal responde para os outros, mas ele chega na frente da internet, e é um piá bem pequenininho, bem novinho, chega na frente da internet, e daí ele é um super grandão, seguido, aí nós chegamos em não sei quantos seguidores, não sei o que lá. Então, isso daí eu acho que é um retrato do que é o mundo hoje em dia. Às vezes as pessoas param de viver a vida para viver uma vida virtual só. E não é bem assim, eu cansei de ir em feira e as pessoas virem me abraçar e bater foto comigo e dizer, nossa, Bia, você é igualzinha, você é nos vídeos. Eu, mas eu tinha que ser diferente? Pois se sou eu lá. Mas é isso que acontece. As pessoas hoje em dia, eu acho que elas deixam de fazer o que seria o mais essencial da vida da gente, que é nascer, crescer, construir alguma coisa, seja isso família, seja isso profissão, seja isso um grande amor, construir uma vida. Não, elas estão vivendo uma vida de ficção, uma vida que não, na verdade não é real, porque é muito fácil você chegar numa internet e você reclamar de um vídeo. Eu sempre falo, você não está gostando do vídeo, você não precisa falar nada que você não está gostando do vídeo, simplesmente sai dali e vai fazer outra coisa. Você não precisa chegar lá e dizer, nossa, que besteira, vocês batendo papo aí, que coisa mais ridícula, você não vai fazer outra coisa. Para que fazer isso? Se você não está gostando, você sai, vai fazer outra coisa. Mas as pessoas hoje em dia, elas estão tão no mundo virtual que elas só conseguem expressar o que elas sabem, ou como elas querem expressar, ou ser o que elas de fato gostariam de ser quando elas estão atrás de uma câmera, quando elas estão atrás de um computador digitando alguma coisa. Mas na vida real, elas estão que nem o Tampinha da propaganda. Aliás, eu acho que o cara que fez o marketing daquela propaganda errou e errou feio. E o nosso mundo, né, do artesanato dá essa possibilidade de a gente trabalhar dentro de casa com os nossos filhos, né, chovendo, às vezes está frio e a gente fica dentro produzindo, vende pela internet, compra pela internet e a gente fica dentro de casa isolado. Eu estava pensando muito isso na minha crise do ano passado, que eu estava, por que eu estou assim? Eu estou me sentindo sozinha, porque eu não tenho amigas físicas aqui. Eu tenho muitas amigas virtuais, porque as minhas amigas do meu trabalho, por exemplo, se eu trabalhasse na escola, eu viria pessoas de verdade na minha escola, no meu trabalho. Eu tenho amigas dentro do meu trabalho, que são virtuais. E se eu pedir assim, vou postar lá alguma coisa no meu Face, falar assim, gente, tô triste, quero um colo, um abraço, vem conversar comigo, aparece um monte de gente que sabe, né, da minha história, que tá ali, mas fisicamente não tenho. Então você isso me faz um pouco de falta. A tua casa não é longe da minha, você pode me chamar que eu vou, porque eu também fico às vezes que nem louca, assim, às vezes para não ficar totalmente só. Eu praticamente não dou mais aulas presenciais. Eu tenho agora, você sabe que você vai participar, inclusive, desse grupo,
Mas eu tenho 2 aulas por mês, que eu vou fazer 2 vezes por mês uma aula gratuita para a gente fazer um projeto beneficente. E uma vez por semana eu dou aula presencial, não pelo fato de querer dar aula presencial, porque para mim é muito menos vantajoso eu dar aula presencial do que dar aula virtual. Eu ganho muito mais dando aula virtual e recebendo das minhas alunas virtuais do que dando aula presencial. A aula presencial te limita a um número X de pessoas. A aula virtual eu posso dar aula para um monte de gente. Sendo ela gratuita, eu pago, eu acesso pessoas do mundo inteiro. Então, para mim é mais vantajoso, se eu quisesse nunca mais dar aula presencial, não daria, porque para mim é mais vantajoso financeiramente dar aula virtual. Só que eu sou uma pessoa que nem você, Vivi, gosto de falar um monte, gosto do contato com as pessoas. Então, eu me obriguei, acho que eu comecei na metade do ano passado, voltei a dar aulas presenciais pelo menos uma vez por semana. Acabei o ano passado dando 2 vezes por semana, esse ano não vai dar certo, vai ser só uma vez por semana mesmo. Mas eu voltei a abrir para ter uma vez por semana porque eu gosto da hora do lanche com as minhas alunas, eu gosto do bate-papo, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de falar com as alunas. Acaba virando, que nem você falou, né? Nos dias que eu não tô com alunas, mas eu tô fazendo peça, eu tô produzindo aula, não tô gravando, mas tô numa fase que tem que estar... Eu pego e ligo, ou no teu canal no YouTube, ou eu vejo de outro artesão, eu fico ouvindo como se eu estivesse com a pessoa para eu não me sentir tão sozinha, porque realmente o mundo virtual faz isso com a gente acaba ficando a gente e o nosso celular, a gente e o nosso computador. Chega uma hora que você para de interagir, chega em casa você nem sabe conversar com o marido, com o filho, mais que você está acostumado a conversar com a câmera. E a gente faz desse mundo, ele completa a gente de uma maneira que a gente não quer saber de pessoas, a gente não quer saber de outra coisa. E isso vai acabar fazendo mal na tua vida a longo prazo, e aí você acaba deprimida, não sabe por quê, né? Então, é muito triste, às vezes a gente vai na rua, as pessoas todas estão de cabeça baixa, andando ou no shopping, estão de celular. Você vai num restaurante, numa lanchonete, alguma coisa assim, uns tempos antes de eu ir morar nos Estados Unidos, a gente foi, meu marido e meu filho, eles fazem aula de dança, de violão e bateria numa escola, e 2 vezes por ano tem apresentação. E daí a gente tinha ido na apresentação deles, uma apresentação interna ali da escola e pros parentes e tudo mais. Eles se apresentaram e depois daquilo meu filho, mãe, vamos comer no Madeiro? A gente foi pro Madeiro. Chegamos lá, minha mãe, minha sogra, todos os parentes, fomos todo mundo pro Madeiro ali do Cabral. Chegou na mesa do lado 2 casais de amigos, sentaram na mesa os 4, cada um no seu celular. Chegou a comida, eles continuaram no celular, mordendo. Chamaram o garçom, pagaram a conta e foram embora. Eles não trocaram uma palavra. Falei, por que eles saíram para comer junto? Por que não ficou comendo? Porque gastaram dinheiro. Se é para sair para comer, pelo amor de Deus, você põe o celular na bolsa e conversa com quem está com você. Eu ainda brinquei com meu marido. Será que eles estão mandando mensagem um para o outro? Tá bom teu sanduíche? Ah, o meu também é salgado. Porque hoje em dia é isso. Pede Pede comida pelo telefone. Pede comida pelo telefone, exatamente, né? Gasta mas muito. infelizmente isso é de assustar hoje em dia e pelo jeito vai piorar muito antes de começar a melhorar. Vivi, para a gente não ficar muito nesse bate-papo aqui, eu quero que você conte um pouquinho de como que você está tocando a tua vida, passa teu Face, passa teu canal no YouTube, passa teus links aí, faz teu comercial agora. Se não, se deixar, eu tô falando até meia-noite, porque são 2 tagarelas juntas aqui. Fica mesmo, é tão gostoso nessa conversa, eu gosto tanto, eu sinto tanta falta porque eu trabalho com o fone do ouvido, e aí eu quero escutar, né, as pessoas, e é tanto passo a passo, e eu vou, às vezes não tenho que escutar, porque é gostoso a gente escutar, né, as pessoas falarem, contarem, né, coisas, enfim. E aí, esse ano, voltei com o meu YouTube, dei uma pausa ali de 2 meses, e agora estou voltando, já tenho vários já gravados. Eu coloquei como um desafio para mim mesma não desistir, porque eu sei que é um bloqueio que tem dentro de mim, que não é nada com as outras pessoas, que é um desafio comigo mesmo de continuar isso, sei lá por quanto tempo. Então, não desisti. Então, eu estou voltando com os vlogs, estou voltando com dicas, estou voltando com passo a passo. O meu perfil já está lotado. A minha fanpage eu não gosto de usar, ela está lá só de enfeite, porque para ela dar um retorno é muito, muito cansativo, acho que não vale a pena. Eu estou no Instagram como Biscuit Viviane Meyer, mudei agora meu nome.
E lá eu coloco só o meu trabalho de biscuit, lá eu recebo bastante orçamento das clientes, então é lá mais voltado com o biscuit. Aqui no Face eu coloco mais coisas, pensamentos e coisas que eu tô fazendo aqui no dia a dia. E o YouTube, né, que eu tô fazendo uns 2 vídeos por semana, pelo menos eu tô fazendo. E tô muito feliz, muito, muito, você não imagina como eu tô feliz de participar desse teu grupo aí no sábado. Eu não sei costurar quase nada, só sei um reto, mas eu tô com muita boa vontade. E vai aprender curva, hein? Já vou avisando, e vai aprender em polegadas. Não, adorei aquela aula de tons que você deu, eu fiquei encantada, falei, uau, que mágico! Então, eu gosto de aprender, conversar com pessoas, vai ser muito bom para todo mundo, a gente sai com uma energia diferente, né, renovada para o mês inteiro aí, e é isso, estou trabalhando então, bastante. Tá. Meninas, não deixem de seguir, a Vivi é uma pessoa que tem milhões de dicas para dar, mesmo que você não faça biscuit, ela tem dicas para a vida. Eu adoro ver as postagens que ela coloca no Facebook, que são sempre assim, tipo, um tapa na cara, né, Vivi? Se você tá precisando daquele tapa, ele vem na cara, assim, tipo, putz, hoje ela escreveu para mim essa. Então é uma coisa muito gostosa de ver, porque ela fala, é o que eu falei, né, transpira pelos poros dela, ela fala ser coisas que ela realmente pensa, não é aquele blá blá blá, aquela coisinha bonitinha para ter um monte de visualização. Ela fala o que ela está sentindo e muitos de nós, normalmente, a Vivi falou, e eu, com a minha experiência de 10 anos de aula de artesanato, de aula de pintura, antes de vir pro biscuit, vai fazer quase 20 anos que eu tenho ateliê, pro biscuit, para costura de fato, né? As minhas alunas, quase que 80%, 90% vinham indicadas ou pelo psiquiatra ou pelo psicólogo para fazer o artesanato uma terapia, porque ajudava mais do que as consultas no consultório. Vá lá e se distraia, faça coisas, trabalhos manuais e tudo mais. Então, muita gente se identifica com esses papos e com a gente contando que a gente realmente é de carne e osso e também já passou por depressão e também já passou por problemas psicológicos, físicos, por limitações e conseguimos superar. Então eu acho que o conviver com as pessoas virtualmente, presencialmente, seja lá como for, faz a gente ter essa troca de conhecimentos e perceber que às vezes uma coisa que está errada, que a gente acha que só comigo acontece, não, acontece com todo mundo. E daí a gente consegue coletivamente achar uma solução muito melhor. A Vivi dá dicas maravilhosas, não deixem de seguir ela pelo Face, ela pelo YouTube. Se vocês não tiverem muita coisa para fazer, vão aprender a fazer biscuit com ela, que vocês não vão se arrepender. Vivi, adorei bater esse papo com você. Te vejo sábado aqui na nossa aula de costura. A gente vai postar algumas partezinhas, alguns videozinhos ao vivo. Minha irmã disse que vem fazer alguns flashzinhos da nossa aula aqui, mas a gente vai postar um pouquinho das fotos do que a gente está fazendo. E eu espero que com esse trabalho a gente conseguir ajudar muita gente, não só as que vão estar aqui trabalhando como voluntárias, mas depois que a gente conseguir fazer a nossa doação também, que a gente traga algum recurso e algum acalento para quem estiver precisando, né? Te espero no sábado. Muito obrigada pelo bate-papo, adorei de novo. E estou começando essa retomada do bate-papo entre artesãs em grande estilo com a Vivi, com muito orgulho que você aceitou. Então, semana que vem estarei com uma outra, agora vai ser toda terça-feira, iniciando assim, meio que no início, no meio da tarde, assim, até as aulas dos meus filhos começarem, que daí eu tenho que adequar meus horários aos horários de buscar e levar a filha nos lugares, né? Mas por enquanto vai ficar toda terça-feira, mais ou menos nesse horário, cada vez com uma artesã para contar a sua história. Adorei ouvir a tua história mais um pouquinho. Não sabia da tua bipolaridade, não acredito, sou que nem tua mãe, não acredito na tua bipolaridade. Acho você pessoa. Pois é. Eu estava contando para minha mãe outro dia, minha mãe falou, nossa, mas eu nem sabia que você teve pré-câncer. Eu falei, pois é, mãe, porque foi uma coisa que eu escondi de quase todo mundo, minha familhinha ali, meu marido e meus filhos sabiam, mas eu não publiquei, não coloquei publicamente isso. Algumas alunas minhas ficaram sabendo quando eu tive. Mas a Vivi foi na época que eu recebi o diagnóstico. 2 dias antes eu tinha recebido, daí apareceu um curso de biscuit. Eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso de biscuit, porque é diferente de tudo que eu tô fazendo, eu vou fazer. E a Vivi estava do meu lado. Daí a gente conheceu assim. E ela foi super legal, a gente almoçou junto e foi amor à primeira vista, né, Vivi? Pelo menos da minha parte. Da minha parte foi assim, porque numa hora que eu mais precisei de um ombro amigo, veio de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, porque eu não seguia ninguém de biscuit nem nada, não seguia o trabalho dela nem nada, mas foi ela que estava ali do meu lado para me dar um abraço, para me dar força, às vezes só com esse jeitinho, com esse sorriso maravilhoso dela e com esses olhões aí lindos.
lindos, inspirando a energia, saindo a energia de dentro dela. E no fim, não, estou curada, não deu em nada meu pré-câncer, não virou câncer, tratei, deu tudo certo. Tirei útero, tirei ovário, mas fora isso, fora isso, deu tudo bem. Nem era lá que era o negócio, 2 anos depois eu descobri que era no intestino, não era lá, mas também já tirei o que precisava tirar, não tem mais nada, graças a Deus. Mas na época que eu mais precisei, quem estava do meu lado, essa linda carinha sorridente aí. Por isso que eu não acredito que ela é bipolar, porque pra mim ela nunca foi. Pra mim ela sempre foi um anjo que apareceu na minha vida para iluminar. Então é com muito orgulho que eu apresentei a Vivi para vocês. A partir de agora, comecem a seguir ela, porque vocês vão ter muito a aprender. E espero vocês semana que vem aqui com a gente. Beijinhos. Tchau, Bia.